Então, que nesta hora, unidos em pensamento, de coração calmo, possamos sentir o ambiente que nos acolhe e rogar a Jesus que permita sejamos auxiliados neste momento, que os espíritos amigos nos ajudem a compreender o Evangelho do Mestre, para alimentarmos a nossa alma e nos fortalecermos de fé e coragem. Que neste dia, Senhor, tão importante para cada um de nós, neste momento onde bênçãos nos são oferecidas, que possamos nos entregar em confiança para encontrarmos no seu Evangelho a direção que tanto necessitamos. Que saibamos compreender e perceber a nós mesmos, para que com discernimento e clareza possamos mudar aquilo que se faz necessário e assim estruturarmos algo novo de acordo com a lei, para nos sentirmos mais fortes, mais felizes e mais capazes. Agradecidos, iniciamos este momento, certos da presença amorosa e amiga. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Então, continuando o capítulo 16, que é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente começou a semana passada esse item que trata do preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que um homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possui. Então, a semana passada, o que a gente ficou aqui pensando é se, como esse moço, a gente também conta com bens materiais para estruturar alguma coisa em nós. Se diante da posse material, a gente se sente mais seguro, mais confiante, que era essa a primeira proposta. Então, quando a gente fala de confiar, de ficar tranquilo em relação ao futuro, em que a gente está falando? Então, quando eu falo assim, ó, eu quero um futuro tranquilo, eu estou falando do quê? Exatamente, né? Então, ó, por que que é importante a gente chegar na compreensão? Porque quando eu penso num futuro tranquilo, eu penso em dinheiro. Quem é o meu Deus? Mamon. É com ele que eu relaciono no sentido confiança. E eu preciso ter essa clareza, porque senão eu falo assim, não, porque eu tenho muita fé, porque eu acredito. Parece que é assim, mas não é assim que eu funciono. Então, na hora das minhas dificuldades, a minha relação
de confiança é com Mamon. Então, a gente vai só passar por algumas perguntas para a gente pensar. Ó, onde eu deposito a minha confiança? Em que eu confio? Porque pode ser nisso, ó, nos bens que eu tenho ou no quanto eu tenho guardado. Pode ser, é um jeito materialista de ver a vida. Mas o outro é assim, ó, eu confio em mim, na minha força, na minha saúde, na minha capacidade. Isso é o outro jeito materialista de ver a vida. E dificilmente um de nós vai escapar disso. Porque quando a gente começa e fala assim, ai, Deus e mamon, mamon são coisas materiais, a gente tem bem a sensação que, graças a Deus, eu já me livrei disso. Mas quando eu falo assim, ó, eu confio em mim, nas minhas forças, e aí eu começo a perceber que eu conto com o que é material também. E aí eu vou começar a entender a natureza da minha dificuldade. Em quem ou em que tenho confiança? Em quem? Eu tenho confiança em alguém? Ou tenho confiança em alguma coisa? Agora, mais especificamente, em quem eu confio? Hum, pode? Se pode, pode em que aspecto? Quanto eu sou confiável? O que eu garanto? Em algum aspecto eu já tenho certeza que eu não sou confiável. Ó, e às vezes a gente até gosta da pessoa, mas a gente fala assim, ó, eu não conto minhas coisas para ela porque eu sei, ela conta para todo mundo. Então, por que eu não confio? Ou eu sou essa pessoa? Em qual outro quesito? E tem mais uma coisa que a gente pode pensar, que é o seguinte: eu confio em mim mesma? As coisas que eu me prometo, eu cumpro? E não estou nem falando da lista do dia 1º de janeiro, que nós já estamos em junho e acho que aquela lista já rodou. Mas eu preciso pensar, ó, se eu não confio em mim, por que eu não confio? Qual é o ponto que eu sinto que eu ainda sou muito frágil e eu não consigo confiar em mim? Então vamos voltar aqui para a gente, ó. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Por que ele pediu para Jesus mediar isso? Ele confia no irmão dele? Não confia. E às vezes a gente enfrenta isso, a gente não confia nem nas pessoas da nossa família. Aliás, é onde dá mais atrito essa conversa entre Deus e Mamon. E eu preciso pensar, eu não confio, mas eles confiam em mim? Podem confiar? E quando eu não confio por quê? Porque a gente acostumou a falar uma coisa assim, ó, eu não confio porque eu sou esperta. Eu percebo logo. O que é que eu percebo logo? Que o outro quer me passar a perna. Mas o que é mesmo que eu enxergo nas pessoas? Como que é a regra? Eu só enxergo no outro o que tem dentro de mim, né? Então,
Então, às vezes eu não faço, mas fica pronto o tempo todo para fazer. Eu tenho uma educação social, um verniz, uma polidez que me impede de fazer, porque caso eu faça, eu não quero que vejam. Mas dentro de mim, não é isso que eu sinto. E isso é importante, porque é uma informação que eu tenho a meu respeito. E eu preciso dessa compreensão. Porque às vezes eu posso pensar que essa questão está solucionada e ela não está solucionada, ela só está reprimida, está aqui guardada, mas ela não está resolvida. Então eu me incomodo com aqueles que eu chamo de espertos, desonestos, eles me irritam, eu tenho horror de gente assim, mas eu não entendo por que eles me incomodam, porque me dá a sensação que eu estou no outro grupo. Por que que Jesus não se incomodava com ninguém? Porque era resolvido. E se a gente atentar, ó, quando eu não tenho o problema, a pessoa não me irrita. Eu me compadeço daquela dificuldade dela. Quando me irrita, é porque eu ainda não estou pronta. E isso é muito importante, porque senão eu não consigo separar. Então, ó, que ele divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possua. Isso aqui está dando probleminha. Volta para mim. Ele parou. Ó, antes da gente continuar, ó, o moço procurou Jesus e pediu para ele fazer o quê? Dividir bens. O que Jesus falou? Mas quem falou que eu sou um juiz que divido isso? Aí, Jesus não fala nada da divisão e fala o quê? Cuidado, se preserve da avareza. Então, é como se ele avisasse assim, ó, eu não estou conversando de coisas materiais, eu estou conversando de sentimento. Você está me dando bens para repartir, eu não faço isso. Mas olha para a sua avareza. Presta atenção para você não se entregar a esse sentimento, que isso aí adoece. Cuidado com isso. E isso é bastante importante, porque às vezes a gente busca em Jesus coisas materiais. E ele não está organizando coisas materiais para nós. Ele está ensinando a lidar com o universo do sentimento. Como é que eu vou alinhar o que eu sinto com a lei de Deus? E o tempo todo do Evangelho é esse movimento. Mas como ele responde as coisas perguntando, às vezes sem compreender o fundo dessa conversa, as pessoas pegam a superfície e imaginam coisas materiais. Ele falou: eu não sou juiz, mas quem que me elegeu para ser juiz? Fazer partilha. Mas cuidado, cuidado com a sua avareza. E acrescentou: disse-lhe a seguir esta parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: eu tentei, deu certo.
Falta um. Que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que vou colher. Aqui está o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece. Aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Essa passagem está lá em São Lucas. Então, olha só, o que Jesus faz é mostrar para ele um movimento de sentimento que ele não está entendendo. Então, ele chega lá conversando da herança, Jesus manda ele se cuidar para não cair na avareza e conta essa história, ó. O homem produziu, aí ele produziu muito e falou assim, ó, não tem onde eu guardar tanta coisa que eu produzi. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou aumentar meu celeiro e vou guardar tudo que eu produzi. E aí eu vou falar para minha alma: repousa, aproveita a vida agora, descansa. Então vamos lá para a confusão. Quando eu falo descansa, aproveita, goza a vida, usufrui de tudo, eu estou falando com a alma ou eu estou falando com o corpo? Eu estou falando de prazeres imediatos. Isso não é para a alma, isso é para o corpo. E aí ele fala assim, ó, insensato que és. Essa noite mesmo, você vai ter tomado a sua alma, ou seja, você vai morrer. Então, olha só, se eu tenho uma vida boa, tranquila, eu não preciso me esforçar, eu não preciso preocupar, eu posso passear, eu posso descansar, ótimo. Mas se o meu foco é esse, e a minha vida acabar hoje à noite, o que que eu tenho de riqueza espiritual para levar comigo? Nossa, gente, respira fundo, se mexe um pouquinho. Então, olha só, é importante a gente entender, porque lembra que eu falei assim, ó, esse capítulo, ele vai desenhando todo o movimento dessas relações. Então, lembra, o que que ele falou para o mancebo rico? Vai lá, vende tudo e me segue. Para esse, ele não falou nada disso. Ele falou, ah, mas quem que me elegeu para ser juiz e dividir herança? Ele não falou, abre mão de tudo, abandone e me segue. Ele não falou nada disso. Ele contou essa história para o moço. Ó, era outro moço, outra questão. Então, o primeiro era bastante vaidoso. Agora, esse daqui, ó, ele quer guardar. E Jesus, percebendo, fala para ele, ó, então, mas se acaba hoje, qual é a riqueza que você tem para levar com você? Então, o problema não está na riqueza, mas no foco da vida. Qual era a preocupação desse moço? Eu quero minha herança. Para quê? Porque eu quero dinheiro para guardar. Mas para que você quer guardar? Porque é assim que eu fico tranquilo. Em quem você confia? No dinheiro que eu tenho guardado, por isso que eu quero. E se para isso eu precisar brigar com meu irmão, eu vou brigar, porque eu quero minha parte. E ele está falando, ó, cuidado, cuidado.
Porque é uma sensação muito comum para muitos de nós, essa impressão. Então, na história aqui, esse homem, ele aumenta o celeiro. A gente não planta, então a gente não vai aumentar celeiro. Mas lembre que eu falei, ó, o que a gente vai fazer? A gente compra mais um carro, mais uma casa, vê onde que dá para fazer o investimento. Por quê? Porque eu quero aumentar no que me dá confiança. Porque em quem que eu confio mesmo? Nele. Exatamente. Só que no dia a dia, como é que eu converso? Ai, graças a Deus eu tenho fé, Deus é bom, porque Ele não abandona. Porque... Ó, eu estou falando, mas eu não parei para verificar se realmente é isso que eu sinto. E aí a gente fica no seguinte questão: eu falo uma coisa, mas o que eu sinto é outra coisa. Nossa, gente, peraí, mas como é que eu funciono então? Eu falo uma coisa e penso em outra coisa. Eu falo de um jeito, acredito de outro. Faço uma e é outra. E como que eu fico? Vocês acham que tem uma chance de eu ser uma pessoa confusa? Muito ou pouco? Olha, eu sou uma pessoa muito confusa. E olha o outro perigo. Vocês acreditam que tem chance de eu ter certeza absoluta que eu tenho uma fé enorme e estruturada? Eu tenho certeza. Só que na hora da verificação, eu confio no dinheiro. Então, o que é uma. Eu tenho fé, na verdade? Não tenho. Ó, eu acredito numa coisa que não existe. O que é acreditar numa coisa que não existe? Uma ilusão. Mas tem gente que vê e acredita em coisa que não existe? É, como que chama isso? Alguém falou. É uma doença mental. Eu vejo e tenho certeza que uma coisa que não existe é verdade. Mas eu tenho certeza que eu tenho uma fé, uma ligação. Mas olha, gente, até brigo se precisar, porque eu tenho certeza. Só que na hora de agir concretamente, eu confio na minha aplicação que está lá no banco. E você quer ver a economia balançar e alguém ameaçar pôr a mão naquilo? Eu enlouqueço. É, eu enlouqueço. Me dá a sensação de pavor, insegurança, porque alguém vai abalar aquilo que eu acredito. Mas eu ter raiva, eu ter mágoa, eu brigar, isso não me abala muito, não. Ah, o dia que der a gente fica de bem. Sabe por quê? Porque Deus de amor, esse ainda não me convenceu. Então, tudo Jesus que falou que é a lei de Deus, eu faço contrário e não me abalo. Mas eu fazer contrário, Deus mamão, aí me enlouquece. Mas eu tenho a impressão que a minha vida está totalmente espiritualizada, que eu sou uma pessoa super sensível e ligada ao alto. E essa é a minha grande ilusão. Ó, às vezes as pessoas falam assim, Deus me livre, isso é muito ruim de ouvir. Ó, não acha ruim. Sabe por quê? Porque a gente sofre muito. E a gente tem muitos momentos de angústia, de vazio, de dor. Só que na minha cabeça, eu tenho certeza que eu tenho fé. E aí, se eu tenho certeza que eu tenho fé e eu sofro de angústia, de vazio, é como se a minha fé não servisse de nada para me ajudar.
Mas quando eu entendo que a minha fé é só uma ilusão, que na verdade a minha confiança eu estou depositando em outro lugar, eu entendo que eu ainda não comecei a buscar aquilo que soluciona a minha dor. Ai, que alívio. Porque é como se dissesse assim, ó, eu até hoje tomei o remédio errado achando que era ele. Por isso que não deu certo. Eu nem comecei a tomar o remédio que cura. Então, quando Jesus diz, eu sou o médico das almas, mas é o médico que vai me alinhar com a lei de Deus, porque isso vai me curar de qualquer dor. Mas se eu não entendo o que é alinhar com a lei de Deus, eu estou fazendo um monte de coisa, um monte de esforço que está fora da lei e não dá resultado, e eu fico desanimada. Mas como na minha ilusão eu enxergo que aquilo que é Deus, eu desisto de Deus antes mesmo de sequer ter começado a dar o primeiro passo nesse caminho, porque eu não tinha entendido. Então, essa confusão a gente precisa desfazer, porque senão coloca a gente num lugar de muito desânimo, de descrença. E é exatamente isso que faz as pessoas desistirem. Porque as pessoas falam assim: ah, eu já tentei de tudo, não melhoro, não, isso daí é tudo bobagem. É, porque se eu não entendi que realmente o caminho de Deus era outro, eu aposto naquilo que não é. E aí não tem como dar resultado mesmo, né? Eu estava numa grande ilusão, eu não tinha nem percebido. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Aí o Emmanuel diz assim, ó, toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Achei uma bomba a frase do Emmanuel. Mas vamos lá para a gente entender o que ele está falando. Ó, quando ele fala que a avareza é centralização doentia. Então vamos pensar. Na avareza, eu penso em quem? Senhor, fala para o meu irmão me dar a minha parte. Ele estava defendendo quem? Ele. Então, toda vez que eu estiver na avareza, eu estou olhando para quem? Para mim o tempo todo. Mas eu estou preocupada se eu tenho o suficiente ou na avareza. Eu quero cada vez mais. Eu não vou conversar de limite, de quanto eu preciso. Eu quero, porque é assim que eu sinto segurança. Se a gente precisasse desenhar o movimento da avareza, a avareza é uma energia que me põe em expansão ou que faz eu trazer para mim e guardar. Por isso ele falou assim, ó, a avareza é uma centralização doentia, porque eu não vou ver ninguém a não ser a mim mesma. Isso não tem um limite, porque eu quero cada vez mais. E ele fala, ó, preparando metas de sofrimento. Porque o que que acontece quando eu vou me fechando em mim mesma? Ó, o que que eu estou fazendo? Quando eu me fecho. Na prática, pensa aí, ó, quando a gente se fecha, eu comigo mesma para mim. Então,
Me protege? Mas aparentemente, sim. Por isso eu tenho a sensação que ter mais me dá segurança. Dá segurança. Na realidade. Agora, olha só. Isso me isola de pessoas, de situações. Então, o que que eu estou? Preparando metas de sofrimento. Porque todo esse egoísmo que eu aumentei, eu vou ter que diminuir. Porque senão eu não vou aprender a amar o próximo como a mim mesmo. Então é um movimento contrário à lei de Deus. E olha que Jesus não falou para ele, você não pode ter bens. Não foi isso que ele falou. Ele falou só, toma cuidado, se preserva da avareza. Avalie o que você tem e entende qual é o foco da sua vida. Porque Jesus já tinha entendido. Ó, ele vai conseguir brigar com o irmão. Porque para ele é mais importante ter do que confiar no irmão, ser próximo do próximo. Então ele está num processo de adoecimento. Sim, eu acho que ele sofre muito, mas demora um tempo para ele sofrer, porque inicialmente, o que que acontece? Eu vou alimentar uma falsa sensação de segurança. Então, o que que a história fala? Oh, eu vou guardar tudo no celeiro e vou falar para minha alma. Agora descansa, repousa, aproveita, vive a vida, porque agora você tem o suficiente para ter uma vida boa. Então, mas essa conversa não era com o espírito, era com o corpo. Então, olha só, eu posso ter dinheiro, sim, mas qual seria a função dele? Me colocar no movimento de expansão. Se eu entro nesse movimento de estagnação, eu não estou fazendo um bom uso dele. Então, eu preciso pensar que o dinheiro, ele não é nem bom, nem ruim. Dinheiro é dinheiro. O que eu faço dele é que faz com que ele faça coisas boas ou coisas ruins. E aí eu preciso entender qual é a minha relação com o dinheiro. Porque muitas vezes a gente fala assim, ó, eu ia ter o comportamento desse homem, eu ia guardar tudo, por quê? Porque eu ia ficar tranquila. Ok, mas para que eu quero ficar tranquila? Qual é o objetivo? O que que eu quero promover com o dinheiro? Porque senão a gente fica aqui pensando assim, ai, na próxima encarnação quero nascer rica. A maioria de nós. Pode ser? Ou vou chegar? Então, ó, não é uma questão de bens materiais, é questão de pensar sentimento. Deixa eu adiantar um, porque senão, ó, a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Então, para eu espalhar benefícios, eu faço isso só com dinheiro? Não. Então, às vezes, eu sou avarenta com as coisas que eu sei, eu sou avarenta com as coisas que eu sinto, eu sou avarenta com os cacarecos que não servem mais para nada. Por quê? Então, porque eu desenvolvi essa dinâmica que tudo é para mim.
Então, eu nunca fico disponível para o outro, porque o tempo todo eu vou fechar. E se eu não entendo isso, eu também não vou conseguir entender o seguinte, ó, riqueza é só uma prova. E o que é que eu quero fazer na prova da riqueza? Talvez isso que esse senhor falou. Descansar, passear, aproveitar, me distrair. Tá, mas aí a hora que você morrer, o que você tem de patrimônio para levar com você? Nada. Por isso que o Emmanuel falou, está plantando sofrimento. Porque tudo isso de ilusão que aumentou esse egoísmo, você vai ter que desfazer, a custo de muita luta e muito sacrifício. Então, o dinheiro é muito bom se for para fazer o bem. Se for para fazer o mal, ele fica ruim. Então, o problema não está nele, o problema está no sentimento. Por isso que eu falei, ó, Jesus vai passando com cada um que relaciona com o Mamon, e para cada um ele vai fazendo uma proposta diferente. E aí a gente vai percebendo, ó, não está no dinheiro, é sempre uma conversa de sentimento. Oi, não. Com tudo que é de conquista aqui agora que leva sentimento. Ó, o avarento dos bens materiais é credor de reprovação, mas o avarento do amor é digno de lástima. É o Emmanuel de novo. E agora o Emmanuel complica mais ainda a nossa vida. Porque quantas vezes, por preconceito, a gente fala, eu não gosto de gente desse tipo. Eu não ajudo gente assim. Então, ó, um tá lá ainda catando as migalhinhas, juntando bens materiais, mas o outro, lastimavelmente, ainda está na ilusão do preconceito. Ou seja, ó, eu acho que eu sou melhor que aquele ali. Então, gente assim, esse tipo de gente. Só que a gente não consegue enxergar isso como materialismo. Porque dá a impressão que eu estou dizendo assim, olha, a minha casta de dignidade, de bons modos, de bons costumes, eu não misturo com esse tipo. Então, mas castas, essas ideias assim, é lá dos antigamente, que tinha um preconceito muito marcado. Só que se a gente não atentar, a gente ainda não venceu isso. Então, hoje nós não somos divididos em castas, mas a gente tem muito preconceito. Então, a gente fala brincando, né? Mas lembra que tem aquela história que a gente fala assim, ai, festa de gente bonita. Todo mundo sabe o que significa festa de gente bonita, né? Por quê? Porque a do outro é festa de gente feia. Então, a gente faz a diferença de classe usando as coisas. Então, se eu não prestar atenção, eu vou trazendo esse preconceito e eu não percebo que isso faz eu fechar e manter em mim esse movimento de avareza. Ó, o sovina da riqueza física encarcera-se no egoísmo. O sovina das bênçãos da alma gera a estagnação onde se encontra, envolvendo-se ele mesmo em nevoeiro perturbador. Então, um está alimentando o egoísmo e o outro vai ficando cada dia perturbado. Ô, gente, mas presta atenção. Não gosto de gente assim, não gosto desse tipo de gente. Aí o que acontece? Hoje a gente já está vivendo isso, a gente tem medo de gente. Por quê? Porque a gente olha e fala assim, ó, ai meu Deus, olha quem está vindo, ai, nossa, não tem. Por quê? Porque todo mundo, eu acho que não é bom.
Mas por que que eu acho que essas pessoas não são boas? De onde que eu tirei isso? E aí eu tenho que me perguntar, eu naquela situação seria uma pessoa confiável? Eu estou falando dela ou estou falando de mim? Nossa, gente, será que eu estou pronta para viver a prova da pobreza? Talvez nem da pobreza, nem da riqueza, porque eu não entendi a minha relação com essa questão ainda. Então, eu vou alimentando coisas que me fazem ficar com medo de gente. E a gente fala, hoje em dia nós não podemos confiar em ninguém. Por que que a gente não pode confiar em ninguém? Porque nós não somos confiáveis. A gente nunca vai ouvir o Chico ter um relato que tinha medo de subir lá na favela que ele subia para fazer sopa. A gente nunca vai ouvir o Divaldo fazer um relato que tinha medo de andar lá nas periferias que ele andava. A gente nunca vai encontrar um relato que a Madre Teresa tinha medo de andar lá no meio dos estrupiados dela, que a irmã Dulce tinha medo, não vamos escutar. E eles não tinham medo, nem de violência, nem de doença, tinham medo de nada. Mas por que que a gente tem que ter medo de tanta coisa? Aí vocês vão falar, mas hoje o mundo é violento. Eu vou voltar lá na outra parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Foi abordado por ladrões que o espancaram e o deixaram semi-nu no chão. Ou seja, ele ficou, além de todo machucado, roubaram tudo que ele tinha. E foi na época de Jesus. Por que que Jesus deu bem esse exemplo? Porque não tinha violência naquele tempo? Então, hoje a gente fala que é pior, mas será que é pior? Ou será que a gente vem mantendo o mesmo sentimento porque a gente não entendeu essa relação de servir a Deus e a Mamon? E aí a gente fica uma pessoa meio confusa. Ainda que não possuas dinheiro com que atender às necessidades do próximo, não esqueça o tesouro de dons espirituais que o Senhor te situou no cerne da própria alma. Auxilia sempre. Porque, esse é um movimento de expansão. Com que eu ajudo as pessoas? Com o que eu tenho, com o que eu possuo, inclusive com dinheiro, se for o caso. Então, me desprender, não me apegar a mim, colocar o sentimento em expansão é o salvar-se da avareza. Porque senão a gente vai falar assim, esse item aí, Jesus fez para falar com gente rica. Gente, não tem isso no Evangelho, tá? O Evangelho não tem nenhum item que serve só para um grupo de pessoas. Todos os itens foram feitos para a humanidade, para a gente entender de sentimento. Todos. Tem nenhum que é específico. Então, se talvez nessa vida eu não tenha dinheiro, eu preciso ver, como é que eu posso auxiliar? Porque um meio de auxiliar eu tenho, mas para que eu me preserve da avareza, eu tenho que ver o que eu tenho que colocar em minha expansão. Mas se faz útil quem mais se dedica aos semelhantes, amparando-lhes a vida. Então, o que que eu posso fazer para amparar o semelhante? Então, é desse movimento que o item vai tratar. Pronto, olha como era fácil preservar-se da avareza. Que respondeu o que você queria? Então, independente de qualquer coisa, nós vamos lembrar disso aqui, tá? O movimento que acontece dentro de mim. Que hora, em que situações eu me coloco em expansão, que eu chego até o outro e faço por ele o que eu gostaria que alguém fizesse por mim.
E que horas que a minha tendência é fechar? Por que que eu falo não confio? O que que me impede de confiar? Para eu entender o ponto que eu preciso mudar em mim e iniciar a compreensão de qual que é a minha relação com Deus. E eu começar a fortalecer esse ponto. Tudo certo? Bom, então nós vamos agradecer a mais um domingo, a mais uma bendita oportunidade de nos reunirmos e buscarmos o Evangelho de Jesus. Que possamos, Senhor, sentir quem somos, quais são os nossos medos, por que ainda temos dificuldade em confiar e na presença dos benfeitores que aqui trabalham. Rogamos que nos auxiliem a identificar, para que possamos verdadeiramente buscar o caminho do bem, o ajuste com a lei, expandir todo o bem que já há em nós, aprendermos a sentir o irmão, para fazer por ele o que gostaríamos que a nós fosse feito. E neste exercício, com muita dedicação e sinceridade, nós vamos aprendendo a nos preservar da avareza, para que tudo aquilo que já possuímos, oferecermos para o nosso próximo, amparando, auxiliando, sustentando, assim como nas nossas dores e fragilidades, nós buscamos aqueles que também podem nos estender as mãos e nos ajudar. Por isso, hoje, Senhor, agradecemos por iniciarmos este momento de despertar e perceber quem somos, para que saibamos lutar por dentro e melhorar. Que as suas lições, Senhor, ecoem na nossa intimidade e que agora, despertando, aprendamos as lições de amor para sermos mais fortes e felizes. Que a sua bondade nos sustente, hoje e sempre, e que assim seja.